escala de Reis. Portanto, a escala de Reis é uma escala, é uma ferramenta que surgiu na Espanha, foi uma hipótese criada na Catalunha e que se baseia numa escala hospitalar que todos os médicos utilizam, todos os médicos hospitalares utilizam para a avaliação dos doentes com AVC para decidir o que é que lhe vão fazer, que é a escala de Nice. Só que essa escala de Nice é uma escala muito complexa para ser aplicada, ou seja, demora tempo, tem critérios que às vezes são difíceis de decidir para a pontuação respectiva, e o que estes senhores em Espanha, nomeadamente esta senhora, de La Ossa, que é uma senhora, resolveu fazer foi criar uma simplificação dessa escala e perceber se ela tinha correlação e seria aplicável na rua. E é isso que aconteceu. Portanto, esta escala está validada para, com a avaliação apenas de alguns parâmetros, conseguir identificar com bastante grau de certeza os doentes que têm benefício em serem encaminhados para um centro em que seja possível fazer a trombectomia. E atenção que isso pode implicar o desvio de um doente, sei lá, um doente, imaginem, para dar aqui um exemplo, um doente que até pode estar em Tomar, em que se tiver um AVC, o hospital onde há uma unidade de AVC e tem via verde AVC, que é o Hospital de Abrantes, mas que só faz trombólise, não faz a trombectomia mecânica. E, portanto, caso este doente tenha indicação, este doente pode ser desviado, por exemplo, para Lisboa, que é o sítio mais próximo para fazer a tal trombectomia mecânica aqui na região sul, ou eventualmente para Coimbra, mas isso depois, atendendo depois com as áreas do CODU, mas isso depois será sempre o CODU a decidir. Ou seja, aquilo que as tripulações têm que fazer é, primeiro, avaliar o doente, tem déficit neurológico ou não tem déficit neurológico, aplicar a escala de Cincinnati para conseguir identificar a presença de um déficit neurológico e se ele está presente, portanto, temos a possibilidade de ser um AVC, agora vamos ter que saber onde é que este AVC tem que ser tratado, ou deve ser tratado. E por isso vamos aplicar a escala de Reis. Como já vos disse, é para isso que serve isto, portanto, é para a atenção precoce de doentes com AVC agudo, que devem ser transferidos para unidades de AVC com capacidade endovascular, para fazer a tal trombectomia mecânica. Ela é um score, portanto, nós vamos avaliar várias coisas e depois vamos ter que fazer uma soma de vários pontos. A pontuação total, o máximo que vai dar é 9. E aquilo que nós sabemos é que uma pontuação maior ou igual a 5, existe uma probabilidade elevada, que é superior ou igual a 85 também, de estarmos perante a oclusão de um grande vaso. Estas são as tabelas que o INEM criou para a avaliação da escala de Reis e que a grande diferença para a escala de Cincinnati é que tem logo aqui duas cores, que é, se nós na avaliação da escala de Cincinnati percebermos que ele tem um déficit nos membros esquerdos, vamos utilizar esta tabela azul. Se ele tiver um déficit à direita, ou seja, se ele tiver uma parésia dos membros direitos, vamos utilizar esta tabela que aquilo deste lado aparece desta cor mais tijolo. Se formos ver bem, depois nós vamos ver isso mais para a frente, a escala é igual nos quatro primeiros parâmetros, da paralisia facial, da função motora do membro superior, da função motora do membro inferior e do desvio oclocefálico. Já vamos falar sobre cada um deles especificamente. E só no último parâmetro é que vai haver uma diferença. Se tiveres uma hemiparésia esquerda ou uma hemiparésia direita. Porquê é que isto acontece? Acontece porque, de acordo com o sítio do cérebro onde está a acontecer o AVC, isso vai ter implicações em algumas áreas. Ou seja, o nosso cérebro direito não é igual ao nosso cérebro esquerdo. E, portanto, se nós tivermos uma hemiparésia esquerda, isso quer dizer que a área afetada do cérebro é a área direita. E isso são áreas diferentes, que têm funções diferentes das nossas áreas do lado esquerdo. Se nós tivermos um doente com uma hemiparésia direita e, portanto, a área do cérebro afetada é a esquerda, nós vamos ter alterações, por exemplo, da linguagem e da capacidade de executar ordens. O que não acontece
se for do outro lado. Isto parece confuso, mas basicamente é assim. Portanto, se nós tivermos a hemiparésia esquerda, é o cérebro direito que está afetado. Se tivermos a hemiparésia direita, é o cérebro esquerdo que está afetado. Isto, na verdade, para os tripulantes que estão a avaliar uma vítima, não interessa qual é que é a parte do cérebro, só tem que saber qual é o que é que têm que fazer. Mas isto é importante para as pessoas perceberem porque é que há esta diferença, e nós já vamos passar por ela, por cada uma delas, e isto à frente vai ficar bastante mais